Boa noite, a graça e a paz de Cristo, amém? Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Essa é uma quinta especial, a quinta delas. Ficamos, acho que 1 ou 2 meses sem a nossa quinta, mas agora retornamos. E como é bom a gente estar nesse lugar, reunidas, enquanto mulheres, para cultuarmos ao Senhor, ouvirmos aquilo que Ele tem preparado para nós. E essa é uma noite que eu tenho certeza que Deus irá falar aos nossos corações. Ele, durante alguns dias, já tem falado comigo sobre um tema, que inclusive é o tema, né, da mensagem de hoje, que é um convite ao relacionamento. E esse tema, ele falou profundamente ao meu coração. É um tema que nos traz um despertamento para esse tempo que temos vivido. Porque nós vemos, né, e temos visto que muitas mulheres, no geral muitas pessoas, né, homens e mulheres, mas aqui a gente está falando para mulheres, então muitas mulheres têm vivido um tempo de distanciamento desse relacionamento com Deus. Nós temos visto que diante da correria do dia a dia, diante das distrações, das demandas que nós temos na vida, né? A correria do dia a dia, tudo aquilo que nós temos vivido, tudo aquilo que tem ocupado o nosso tempo, muitas coisas têm nos distanciado desse relacionamento com Deus. E a gente tem vivido num tempo onde o que é mais importante, muitas vezes tem sido negligenciado, que é o nosso relacionamento com Deus, aquilo que realmente mais importa. Então é um pouco sobre isso que nós vamos falar nessa noite, né? Eu tenho sentido, já tem alguns dias no meu coração, e tive discernimento da parte de Deus que existem pessoas, com toda certeza aqui, essa noite, que Deus quer trazer para um nível mais profundo de intimidade e relacionamento com Ele. Muitas vezes, podemos até mesmo estarmos dentro da igreja, mas o nosso coração está distante. Muitas vezes a gente pode estar aqui cultuando, mas a gente pode estar fazendo isso sem paixão, sem relacionamento, sem entrega, sem intimidade. E Deus, Ele nos chama a um nível mais profundo. Deus, Ele nos chama a estarmos mais conectadas, estarmos mais íntimos com a Sua presença. É muito possível que a gente, muitas vezes, venha aos cultos, que a gente cante na igreja, que a gente sirva em algum ministério, mas que a gente faça isso apenas porque fomos convidados, porque fomos colocados em algum ministério, alguma missão, e aí a gente vem e faz, mas será que realmente isso tem trazido algum significado para nós? Será se isso realmente tem falado conosco? Será se o tempo que a gente tem servido ao Senhor, o tempo que a gente tem dedicado a nossa vida ao Senhor, no serviço do reino, será que isso tem um significado maior, que é o significado, que é a importância de nos relacionarmos com Ele e fazermos, sim, aquilo que é importante para Ele, mas com a motivação correta, de primeiro estarmos com Ele e fazendo também para Ele. Deus, Ele deseja, sim, que a gente o sirva. Deus, Ele deseja que a gente faça. Mas o que Deus mais se importa, o que Ele mais deseja é que a gente tenha um relacionamento de intimidade, de profundidade com Ele. E quantas vezes nós buscamos a Deus, e a gente vê isso hoje em dia, principalmente porque a gente tem visto igrejas cheias, um movimento muito grande de pessoas se intitulando crentes, e a gente tem visto que esse movimento tem crescido. Pessoas com o título de crente, vamos dizer assim, dentro das igrejas, mas com corações vazios, distantes da presença do Senhor. Muitas pessoas, uma multidão, tem vindo e buscado e estado na igreja, nem sempre pela motivação correta, que é de construir um relacionamento com Deus e viver próximo dEle. Mas muitas vezes pessoas têm chegado até Jesus, vindo à igreja, estado nesse ambiente, porque procuram por bênçãos. Porque desejam receber de Deus aquilo que Ele pode oferecer. Porque esperam receber de Deus respostas aos seus problemas, soluções às suas questões, né? Muitas vezes pessoas vêm apenas para buscar, apenas para receber. Quando, na verdade, tudo que mais importa, em primeiro lugar, é a gente dedicar
o nosso coração e ter a motivação certa de nos relacionarmos com Ele por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. A verdade é que o distanciamento de Deus tem se tornado uma epidemia silenciosa. Muitas pessoas estão vivendo dessa forma. E quando eu falo muitas pessoas, eu digo pessoas que estão fora da nossa igreja, em outras igrejas, em outros lugares, mas eu falo de nós também. Porque é possível que talvez estejamos vivendo uma fé enfraquecida, apática, espiritualmente falando. E o que Deus quer é que o nosso coração esteja alinhado com o coração dele. O que Deus ele espera de nós é que a gente tenha um relacionamento com Ele a ponto de que a nossa vida reflita transformação e mudança, não por aquilo que a gente é capaz de fazer para Ele, mas principalmente por aquilo que Ele pode fazer dentro de nós. E eu me lembro de certa vez, quando Jesus estava no auge do seu ministério, Ele realizou um dos milagres mais impactantes e mais surpreendentes do seu ministério, que foi a multiplicação dos peixes e dos pães. E Jesus, ele, durante seu ministério, uma multidão o seguia e o perseguia, porque queriam ver aquilo que Jesus estava fazendo. Queriam ver os seus milagres. E muitos até queriam receber dos seus milagres. E Jesus, quando ele viu aquela multidão faminta, né, à margem do Mar da Galileia, o que ele fez? Ele se compadeceu daquelas pessoas. Ele desejou matar a fome física daquelas pessoas. Mas o mais importante que Jesus queria mostrar ali, que o que mais importa não é apenas, né, e não é em si aquilo que pode saciar a nossa fome física, mas aquilo que pode saciar o nosso espírito. E ele diz, eu sou o pão da vida. Mas as pessoas, a multidão ali, estavam tão entusiasmados com aquilo que estavam vendo Jesus fazer, que pouco lhes interessava quem era Jesus. O que eles mais queriam ver eram os milagres que Jesus poderia fazer e realizar em suas próprias vidas. Então Jesus, após realizar o milagre, ele se afasta, ele vai orar, ele se retira, e a multidão, quando se dá por si e percebe que Jesus já não estava mais ali, eles vão atrás de Jesus, atravessam o mar, e ao encontrar Jesus, eles chegam até Jesus e perguntam para Jesus, né? Pergunta para Jesus, após o milagre, e quer falar com Jesus, e quer encontrá-lo novamente, e pergunta para Jesus, mestre, o Senhor está aqui, e Jesus traz uma palavra que mexe com o coração daquelas pessoas. Ele diz assim, lá em João 6, 26, 27, vai dizendo, em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Então Jesus, ele confronta aquelas pessoas. Porque Jesus, ele enxergou ali que o interesse daquela multidão era de ver e de principalmente receber aquilo que Jesus poderia lhes oferecer. E a verdade, minhas irmãs, é que nós temos vivido tempos como esse. Nós temos vivido um tempo onde muitas pessoas têm vindo sim até Jesus. Mas têm vindo até Jesus por aquilo que podem receber dele. Temos vivido um tempo de superficialidade. Um tempo de igrejas cheias, mas de corações vazios. E o que Deus ele deseja de nós é que a gente seja nesse tempo despertadas por Ele. Para que nós possamos então ter aquilo que realmente importa. O nosso coração cheios da presença de Deus. Sem contar que temos vivido um tempo também de ativismo espiritual. Muitas pessoas pensam que aquilo que tem feito, muitas vezes dentro da igreja, pode substituir aquilo que a gente precisa construir e ter com Ele, que é o nosso relacionamento pessoal. Então, esse ativismo espiritual, ele tem mascarado a falta de intimidade. É um serviço que muitas pessoas têm prestado, mas que tem ocupado o lugar da devoção. E o que Deus espera de nós é que a gente seja despertada verdadeiramente. E a gente perceba
Será que eu estou vivendo uma vida de entrega verdadeira, de relacionamento com Deus? Ou eu tenho estado frequentemente na igreja, eu tenho servido na minha igreja, aos ministérios da igreja, porque eu espero receber algo do Senhor? Será que eu tenho vindo e toda vez que eu venho cultuar na minha igreja, será que eu tenho vindo para pedir ao Senhor aquilo que me é necessário? Ou será que eu tenho vindo aqui para sentir a presença dEle, buscar por essa presença e estreitar um relacionamento profundo com Ele? E é por isso que hoje, nessa noite, eu quero conversar com vocês. E diante dessa conversa, eu quero começar com algumas perguntas. Como está a sua vida com Deus hoje? Você tem se relacionado com Ele? Você tem demonstrado o seu amor por Ele a partir das suas atitudes? Ou você só tem se achegado a Ele quando as suas necessidades gritam? Esse sermão é mais do que uma reflexão apenas. Esse sermão é um convite do próprio Deus a nós, a vivermos uma vida de profundidade e não de superficialidade. Uma vida de intimidade e uma vida de relacionamento com Ele. Então, ao longo dessa mensagem, nós vamos ver juntas 3 aspectos, 3 pontos que eu quero trabalhar com as irmãs nessa noite. O primeiro, como voltar ao primeiro amor. O segundo, quais são os perigos que nos afastam de um relacionamento com Deus. E o terceiro, qual é o caminho de volta? O primeiro ponto que nós vamos conversar essa noite é de volta ao primeiro amor. O texto base que a gente vai ler é de Apocalipse 2, 4 e 5, que vem dizendo assim: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Esse texto ele se refere à primeira das 7 cartas às igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse. E a igreja de Éfeso era uma igreja ativa, uma igreja zelosa, uma igreja zelosa na doutrina, uma igreja firme contra falsos profetas e mestres. Mas Jesus aponta a eles uma falha gravíssima que aquela igreja cometia. Jesus ele diz ali, através de João, né, que eles haviam perdido o primeiro amor. Eles haviam perdido aquilo que mais importava, que era o relacionamento com Deus. Então Jesus ele não acusa a igreja de ter deixado de trabalhar. Deus ele exorta a igreja por ter deixado de amar. E o Senhor ele está mais interessado, minhas irmãs, com aquilo que nós vivemos e construímos com Ele, do que aquilo que propriamente fazemos para Ele. Porque o que nós fazemos para Ele sempre deverá ser a consequência daquilo que nós vivemos com Ele. E aí, eu quero dizer para vocês que não adianta o nosso serviço, não adianta aquilo que a gente faz para o Senhor, sem intimidade com Ele, sem relacionamento com Ele. Porque uma vida sem intimidade, uma vida sem relacionamento, não sustenta uma fé verdadeira. E aí o versículo 4 vai dizendo: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Embora a igreja ainda estivesse funcionando, servindo e até combatendo as heresias, o seu relacionamento com Jesus havia sido comprometido. É como um casamento, onde as atitudes ainda existem, mas o coração não está mais ali envolvido. Nós que somos casadas e que temos já aí uma caminhada no relacionamento conjugal, quando a gente olha para o nosso casamento lá no início, a gente percebe que o início é um tempo onde a gente vive o primeiro amor, não é? A gente sente aquela paixão, aquele fervor no coração, aquela vontade de estar junto, aquela necessidade de estar perto, aquela vontade de abraçar, né? Aquela vontade de cuidar, aquela vontade de agradar. Esse é o primeiro amor. E se a gente pode olhar para o nosso relacionamento com Deus, já que estamos falando de primeiro amor, o primeiro amor com Jesus, ele também precisa ser assim. Um relacionamento de fervor, de paixão sincera e intensa, marcada por pureza,
por entrega, por desejo de agradar, por desejo de conversar, de estar junto, de conhecer e de amá-lo acima de todas as coisas. Eu não sei se você talvez esteja aqui, esteja ouvindo essa mensagem e ela esteja falando ao seu coração, mas é possível que você, ao pensar sobre isso, sobre o primeiro amor, você se lembre do tempo em que você se converteu. O tempo em que você conheceu Jesus e você começou a se relacionar com Ele. Esse tempo ele era marcado por orações constantes, por lágrima no rosto, por um coração apaixonado, por um coração aquecido, por um coração em chama. E talvez você não viesse aos cultos por obrigação ou porque você tivesse algum compromisso na igreja, mas você vinha por prazer, por satisfação, por estar nesse lugar e entender que aqui é a casa de Deus, por poder se relacionar um pouco e conhecer um pouco mais sobre Ele. A verdade é que as práticas do primeiro amor, elas não devem ser apenas uma emoção passageira, mas um estado de coração inflamado, constante, pelo desejo de se relacionar com Deus, de agradar ao Senhor e fazer tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, para que esse relacionamento seja um relacionamento sólido, concreto e que gere frutos. Mas infelizmente há muitos corações que estão apagados dentro da igreja. Muitas pessoas, muitas mulheres estão dentro desse ambiente. Estão servindo, estão cantando, né, como eu disse, mas não estão se entregando, porque falta fogo no coração. Falta a chama arder de novo. Falta a paixão que foi despertada um dia lá atrás, enquanto viveram o primeiro amor. Quantas mulheres aqui, por exemplo, se lembram do tempo em que, quando você ouvia um louvor, o seu coração ardia? Você chorava porque você sentia a presença de Deus. Talvez quando você se entregasse em oração, a sua oração fosse sem pressa. Sem pressa. Fosse uma oração sincera, de rendição, onde o que você mais desejasse ali naquele momento era falar com Deus. É possível que ao longo da caminhada, minhas irmãs, a vida tenha ficado muito cheia. Isso é muito possível. A nossa vida pode ser que tenha ficado muito cheia. E com isso o coração foi se afastando. Nos afastamos daquele primeiro amor. E aquilo que antes era evidente em nós e dentro de nós, e através de nós, foi trocado por outras prioridades. Mas hoje eu creio que é uma noite em que o Senhor irá despertar mulheres e trazer novamente para esse convívio, para esse lugar de relacionamento, esse lugar onde Ele deseja estar com você. Talvez hoje você se dê conta que você precise sim voltar ao primeiro amor, voltar ao lugar de adoração, voltar ao quarto secreto, o lugar onde nós temos contato com a sua presença. É interessante a gente pensar sobre o texto de João, porque muitas vezes quando a gente pensa na multidão, a gente vê que a multidão está naquele ambiente onde Jesus estava. Mas a multidão não é um lugar de relacionamento. Quando a gente quer relacionamento, a gente chama no secreto. Não é assim? Quando a gente quer relacionamento, quando a gente quer estreitar relacionamento, quando a gente quer convivência, quando a gente quer conhecer mais uns aos outros, o que a gente faz? A gente chama para perto. Lugar de relacionamento não é na multidão. Talvez você pense que esse lugar aqui, somente esse lugar basta para que você tenha um relacionamento com Deus. Eu quero dizer para você que você precisa estreitar essa relação. E essa relação, ela só pode ser estreitada. Essa relação, ela só pode ser mais íntima se você separar tempo para se relacionar com Ele no secreto. O segundo ponto que eu quero conversar com as irmãs é sobre os perigos que nos afastam do relacionamento com Deus. Existem 4 grandes inimigos que podem nos afastar desse relacionamento. E o primeiro inimigo é o convívio com o pecado. O texto de Mateus 24:12 vai dizendo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
Esse versículo ele faz parte de um discurso profético de Jesus, conhecido como o Sermão do Monte, onde ele fala sobre os sinais dos fins dos tempos. E eu creio, irmãos, que o fim já está próximo. Porque o que mais a gente tem visto nesse tempo é o amor se esfriar. O que a gente mais tem visto nesse tempo é a iniquidade aumentar. E Jesus, ele não quer, Deus, ele não quer que esse amor se esfrie dentro de nós. Por isso, nessa noite, o desejo do Senhor para nós é que a gente olhe para dentro, que a gente faça uma análise sobre a nossa própria vida. Será que nós temos vivido uma vida sendo envolvida pelo pecado? É certo que em alguns momentos nós iremos pecar, porque somos pecadoras. Mas existe uma diferença entre pecar e permanecer no pecado. Muitas vezes a gente sabe que algo que fazemos ou algo que vivemos é pecado, mas ainda assim a gente permanece nele. E Jesus, ele nos diz que quando essas coisas, a iniquidade aumentasse, o amor esfriasse, isso apontaria para a consumação dos séculos. E Jesus, ele nos alerta sobre uma condição espiritual muito grave que ocorreria nos últimos dias, que seria o esfriamento do amor. Isso porque o pecado, ele nos afasta. Ele nos afasta de Deus. Não há como a gente estreitar um relacionamento, a gente manter um relacionamento íntimo com Deus, com o nosso coração entregue ao pecado. Porque o pecado, ele é perigoso, porque ele nos afasta a todo tempo dessa presença, da presença de Deus. Nós vivemos uma geração que se acostumou a viver com o pecado disfarçado de entretenimento, por exemplo. Um pecado disfarçado por tendências, um pecado disfarçado por normalidade. Quando nós deixamos de nos indignar com o mal, o nosso coração começa a se endurecer e o amor esfria. Quantas vezes a gente pensa que algo que estamos fazendo ou vendo é apenas entretenimento, quando na verdade aquilo dali é uma brecha que o diabo está usando para penetrar o pecado em seu coração. E você não percebe. Quantas vezes tendências que são lançadas, tendências que são apresentadas nesse mundo, são apresentadas para nós e a gente olha para essas tendências e a gente pensa o quê? Não tem nada demais. Não tem problema. Quando na verdade são coisas que nos afastam de Deus, que contaminam o nosso coração. Muitas coisas a gente tem visto acontecer nesse tempo. Coisas que fogem daquilo que é a vontade de Deus. Coisas que explicitamente declaram que são pecados e a gente encara como normalidade. Isso é normal. Não, tudo bem. Não há problema assim. Nós precisamos ser inconformadas com o pecado. O pecado não pode fazer parte do nosso dia a dia. O pecado não pode fazer parte da nossa vida. O pecado não pode fazer parte do nosso coração. Nós precisamos ser inconformadas com o pecado. E o apóstolo Paulo, no texto de Romanos 12:12, ele vai dizendo, ele vai nos advertindo e dizendo: não vos conformais com os padrões deste mundo. E quantas vezes a gente se conforma com os padrões que já foram pré-estabelecidos pelo mundo? Quantas vezes a gente se conforma com aquilo que o mundo tem ditado e a gente deixa se corromper? A verdade é que a gente não pode, a gente não deve permitir com que o nosso coração seja corrompido pelo pecado. Porque toda vez que a gente permite que o pecado se torne natural para nós, a gente se afasta um pouco mais da presença de Deus. E nessa noite o convite é o convite a estarmos mais perto da presença de Deus. O convite é um relacionamento mais íntimo com Deus. Então eu quero te fazer também algumas perguntas em relação a isso. Você tem se acostumado com o pecado ao seu redor? Você tem deixado de se aborrecer com o que Deus se aborrece? Você tem permitido que os seus olhos vejam e sejam atraídos com o que entristece o coração de Deus?
Será que você tem deixado os desejos carnais penetrarem em sua mente e em seu coração e fazer morada? Esse é um tempo que nós não podemos mais relativizar. É um tempo que nós não podemos mais normalizar. É um tempo que nós não podemos mais negociar. Existe algo que é inegociável e precisa ser inegociável para nós, que é o nosso relacionamento com Deus. Porque se nós queremos, se nós desejamos sermos mulheres que vivem vidas constantes de mudança e transformação a partir do Espírito Santo, nós precisamos modificar a nossa forma de pensar. Nós precisamos guardar o nosso coração e nós precisamos nos afastar do pecado. Uma mulher cheia de Deus, ela não apenas foge do pecado, mas ela se entristece com aquilo que entristece o Senhor. Quantas vezes a gente sabe que aquilo entristece o Senhor e ainda assim a gente se permite viver? Que nós possamos sermos mulheres cheias de Deus, mulheres que não se corrompam, mulheres que não negociem com o inegociável. O segundo inimigo do relacionamento com Deus é a falta de profundidade da palavra. Nós temos visto que é um tempo onde muitas mulheres, muitas pessoas, mas também muitas mulheres não têm buscado profundidade na palavra. Muitas mulheres têm ouvido a palavra, mas não têm vivido conforme a palavra. Certo dia eu estava conversando com uma mulher e ela disse para mim: eu já li a Bíblia várias vezes, mas eu tenho muitas dificuldades em várias áreas da minha vida, mesmo eu sendo uma conhecedora da palavra de Deus. E eu falei: e por que você acha que você tem tanta dificuldade? E ela disse: é porque eu conheço a Bíblia, mas eu não pratico aquilo que a Bíblia diz. E muitas vezes a falta de profundidade do conhecimento da palavra de Deus, mas principalmente a falta de fazer aquilo que a palavra nos ensina, é o que nos distancia da presença de Deus, desse lugar da intimidade do relacionamento. E aí eu quero conversar com vocês sobre a parábola do semeador. Então a gente vai lá para Lucas 8:13, onde diz assim: a que caiu sobre a pedra são os que ouvem. Não, a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses não têm raiz e na hora da provação se desviam. Em Lucas 8, a parábola do semeador foi contada no momento em que Jesus estava cercado por muitas pessoas. Pessoas diferentes e de todo tipo, de todos os lugares. E ele explica que o resultado da palavra em nós não depende do semeador e nem da semente, mas da condição do solo. E qual seria o solo? O nosso coração. E o que seria a semente? A palavra de Deus. Então, para explicar o significado da parábola do semeador, Jesus usa 4 tipos de solo para ilustrar. Eu quero falar com vocês sobre apenas 2. E o primeiro é aqueles que estão sobre a pedra. Os que estão sobre a pedra são representados por pessoas que têm o coração superficial, como um solo raso, pedregoso, com pedras por baixo, onde a semente ela tem dificuldade de se desenvolver, ela tem dificuldade de criar raízes, de penetrar no solo. Isso por quê? Porque as pedras impedem o seu crescimento e o seu desenvolvimento. São pessoas que ouvem a palavra, mas não permite que essa palavra, que é a semente que cai no solo, penetre profundamente em seus corações. São aqueles ouvintes que apenas estão ouvindo a palavra, mas a palavra ela não gera, não frutifica. A palavra ela não penetra. A palavra ela não vivifica. A palavra ela não transforma. E o outro ponto aqui que Jesus vai falando, nesse mesmo versículo, ele vai dizendo que são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Ou seja, ao ouvirem uma pregação, um ensino, um testemunho, essas pessoas elas ficam como emocionadas, sensibilizadas, tocadas, animadas, entusiasmadas. Elas demonstram respostas positivas àquilo que ouvem, àquilo que estão vendo.
Elas frequentam a igreja, elas se envolvem e elas parecem até que estão dispostas. Mas, como não tem raiz, Jesus continua dizendo, não há profundidade espiritual. A fé não foi cultivada no coração. Não houve transformação verdadeira. Foi algo externo, superficial, emocional. Não enraizou. E por não enraizar, não houve arrependimento sincero. Não houve compromisso verdadeiro. E aí ele continua dizendo, apenas creem por algum tempo. A fé dessas pessoas, ela é temporária. Ela é momentânea. Elas ficam animadas enquanto tudo está bem. Mas elas não conseguem permanecer quando as circunstâncias mudam e quando os dias maus chegam. E na hora da provação, Jesus vai dizendo, elas se desviam. Quando chegam as dificuldades, as perseguições, os dias maus, as circunstâncias difíceis, as críticas, as tentações, o que essas pessoas fazem? Abandonam a sua fé. E isso mostra que a sua fé não era sólida. Isso mostra que a sua fé, ela não estava firmada. Isso mostra que a sua fé, ela não resiste às adversidades. A falta de profundidade é o segundo motivo, minhas irmãs, que levam ao distanciamento de Deus. Se nós queremos ter uma vida de intimidade, de aproximação com Deus, nós não podemos ter uma vida rasa. Nós precisamos ter uma vida profunda, uma vida de profundidade. E só podemos ter uma vida de profundidade, uma vida de intimidade, se nós tivermos ligados e direcionados, e não apenas sendo um conhecedor da palavra, mas principalmente um praticante da palavra. A parábola do semeador nos mostra que quando não há raiz, a planta morre. A planta morre. Porque que muitas vezes pessoas que nós vemos dentro da igreja, pessoas crentes, que quando passam por provação, desistem, se afastam. Muitas vezes a gente conversando sobre isso, domingo até estávamos conversando, eu, Rosi e Jorge, e a gente estava falando por que isso aconteceu com a vida da pessoa tal. O que a fez ir por esse caminho e se afastar e abandonar a fé? Talvez porque no momento de provação, ela não tinha profundidade, ela não tinha intimidade, ela não tinha relacionamento. E por conta das provações, o que ela fez? Ela abandonou a fé. Será que nós temos alimentado no nosso dia a dia a palavra de Deus? Ou será que nós temos negligenciado? Será que nós temos buscado mais profundidade no relacionamento com Ele? Ou será que a nossa fé ainda está apoiada naquilo que nós apenas sentimos, nas nossas emoções? A nossa fé ela não pode estar apoiada nas nossas emoções. Porque facilmente seremos corrompidas, seremos levadas para longe, seremos levadas a desistir da caminhada, se a nossa fé estiver baseada nas emoções. O terceiro inimigo do nosso relacionamento com Deus é a falta de tratamento. Continuando ainda na parábola do semeador, em Lucas 8, 7 e 14, vai dizendo assim, outra caiu meio aos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não chegam a amadurecer. Ou seja, a semente caiu num solo espinhoso. Que solo que é esse? Que solo que é esse? É um solo onde a palavra ela é plantada, e aí ela começa a crescer, mas há coisas competindo com essa palavra, com essa semente. Ou seja, o coração, quando a semente ela é plantada, os espinhos que estão lá dentro, eles comprometem o crescimento da semente, o crescimento da palavra.
Então a palavra ela é plantada, ela começa a crescer, mas há coisas competindo por espaço no coração. Como os espinhos competem com a planta. E um coração que não está totalmente entregue a Deus, ele pode até ter um pouco de fé, mas também há muito de distração. E aí, o texto continua dizendo que foram sufocados com os cuidados. Que seriam esses cuidados? São as preocupações da vida. Ansiedade com o dinheiro, com o trabalho, com os filhos, com o futuro, com o amanhã, com aquilo que há de chegar. Muitas vezes os espinhos que atrapalham esse crescimento da palavra dentro de nós, que gera em nós um aprofundamento da palavra e, consequentemente, um relacionamento de intimidade com Deus, é justamente isso. Muitas vezes as preocupações do dia a dia, com o trabalho, com aquilo que ainda iremos viver, com a ansiedade, isso rouba o nosso relacionamento. Isso atrapalha, isso impede. São como espinhos que sufocam o crescimento da nossa semente. E o texto vai dizendo ali que o que também acontece que os deleites da vida. Os deleites da vida. O que seriam esses deleites? Os prazeres mundanos. As buscas constantes pelo entretenimento, pelo conforto, pela gratificação imediata. Muitas pessoas preferem agradar a si mesmas do que a Deus. Esses são os deleites. E aí, por último, ele vai dizendo, não chegam a amadurecer. A fé até começou a crescer, mas não produziu fruto espiritual. Fruto verdadeiro, fruto duradouro. Essa é uma fé estagnada, uma fé imatura, uma fé inconsistente. E Jesus, ele quer ver em nós frutos de transformação, frutos de obediência, frutos de amor. E esse tipo de solo não produz nada disso. Um solo espinhoso que é dividido, que é comprometido com coisas que não estão diretamente relacionadas a Deus, mas pelo contrário, nos afastam dele, porque tomam o nosso coração, tomam a nossa mente, tomam o nosso tempo. Um solo assim não tem como permitir que a palavra de Deus frutifique. Há áreas em nossas vidas que parecem pequenas e inofensivas, mas que com o tempo se tornam espinhos e nos sufocam. Como o quê, por exemplo? As mágoas, orgulhos, falta de perdão, traumas não curados, vaidades, cobiças, desejos não tratados. Tudo isso vai se acumulando e vai impedindo o fluir do Espírito Santo em nós. O trabalho do Espírito Santo dentro de nós. São espinhos que têm crescido silenciosamente. Quando nós menos percebemos, ele vai crescendo, ele vai sufocando a semente de forma sutil. Nós não percebemos. Por isso eu quero perguntar para você nessa noite, quais são as áreas da sua alma que precisam ser tratadas? Que são como espinhos que têm impedido a semente de crescer. Você tem carregado espinhos dentro do seu coração que não tem deixado Deus fazer o seu coração florescer. Uma mulher madura espiritualmente entende que Deus, ele não só quer usar a sua vida, mas ele quer curar a sua vida. Uma mulher que ela é madura, ela entende que Deus, ele não quer apenas a usar, mas ele quer curar. Nós precisamos estar atentas. O quarto inimigo do nosso relacionamento são as distrações. E aí o texto de Lucas 10, 41, 42 vai dizendo, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, uma só é necessária. Jesus exorta Marta no momento em que ele está em sua casa. E o convite ali era um convite ao relacionamento. Maria entendeu, mas Marta não entendeu. E por que Marta não entende? Porque ela está distraída. Hoje em dia, minhas irmãs, a gente tem percebido que o maior vilão e o maior impeditivo que nós temos tido na nossa vida nem tem sido tanto pecado mais.
Mas as distrações, isso tem nos afastado de Deus quase por completo. Muitas vezes a gente se envolve com tantas coisas e são justamente distrações, e aí a gente não percebe, quando a gente vê, a gente já foi. A gente está distante. Nós vivemos correndo, cheia de tarefa, cheia de obrigações o tempo todo. E o nosso tempo com Deus vai sendo deixado de lado. Nosso coração está sendo dividido. Até mesmo o nosso trabalho dentro da igreja pode competir com aquilo que é essencial para nós, que é o nosso relacionamento com Deus. É possível que você tenha um ministério hoje, que você se sente tão sobrecarregada, que você é tão focada nesse ministério, que você dê tudo de si por esse ministério, mas você não tenha um relacionamento íntimo com Deus. Isso pode ser uma distração. Portanto, nós temos que ter cuidado com as distrações. E eu quero encerrar esse tópico 2 dizendo para vocês: se você perdeu o primeiro amor e sente que esse fogo, essa chama que um dia esteve acesa no seu coração, não queima mais, eu quero dizer para você, hoje é um dia em que Deus espera que você volte. Volte ao primeiro amor. Volte à prática das primeiras obras. E o terceiro tópico, o terceiro e último tópico que eu quero conversar com vocês essa noite, é o caminho de volta. Quando a gente se depara com uma mensagem dessa que nos confronta, que mexe conosco, talvez por algum momento a gente possa pensar: poxa, e agora? O que vai ser de mim? E agora o que eu posso fazer? Como que eu posso mudar a minha realidade? Porque eu me vejo exatamente dessa forma. E aí Deus diz para nós: existe um caminho de volta. Existe um caminho de volta. Muitas mulheres chegam a um ponto da caminhada onde se sentem cansadas, porque estão distantes. A fé virou rotina. O fogo que um dia estava em seus corações virou cinza. A busca pela presença de Deus virou apenas uma lembrança. Mas o nosso Deus, que é um Pai bondoso, misericordioso, gracioso, Ele nos chama de volta para perto. Ele nunca desistiu de nós. Ele não desiste de nós. Ele não nos rejeita por quem nós somos ou por aquilo que fazemos. Ele não nos rejeita porque um dia nos afastamos por um motivo qualquer, ou porque trocamos Ele por uma prioridade e outra. Pelo contrário, Ele mesmo mostra o caminho da restauração. Apocalipse 2:5 vai dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Jesus, Ele nos entrega 3 passos para voltarmos ao relacionamento verdadeiro com Ele. E esses passos são como uma ponte de volta ao primeiro amor, ao lugar da intimidade e da presença. O primeiro que eu quero falar com você é a lembrança. Lembra-te de onde caíste. É importante a gente fazer essa leitura, olhar para a nossa vida e avaliarmos como era antes o meu relacionamento com Deus, antes de cair, antes de me afastar. Lembre-se dessa paixão, dessa entrega. Lembre-se das lágrimas no culto. Lembre-se da Bíblia ao seu colo. Lembre-se das madrugadas em que você passava acordada, orando, clamando, se rendendo e abrindo o seu coração diante dele. Ele diz para nós hoje: lembre-se. Você se lembra de como era estar apaixonada por Jesus? Onde foi que você perdeu o caminho? O que foi que ocupou um lugar que era só dele? E aí ele vai dizendo: arrepende-te. O arrependimento não é só aquele sentir mal, sabe, que fica dentro de nós. Não. O arrependimento, quando ele é verdadeiro, ele nos muda de direção. Ele nos mostra um outro caminho. E é por lá que nós desejamos seguir. É quando nós reconhecemos que nós nos afastamos, mas nós queremos voltar, porque não há um outro caminho, porque Ele é o caminho. É quando a gente chora sim, mas também é quando a gente se levanta e a gente decide recomeçar. E o terceiro ponto é justamente esse, é o recomeço. Você é convidada nessa noite
a voltar à prática das primeiras obras. Deus não quer que você apenas sinta algo. Ele quer que você volte a viver algo com Ele. Volte a orar, volte a jejuar, volte a gastar tempo com Ele, volte a passar tempo com Ele, volte a adorá-lo no secreto, volte a amá-lo como lá no início, volte a amá-lo de forma intencional. Quantas mulheres têm vivido uma vida, deixa a vida me levar. Sejamos intencionais na nossa caminhada com Cristo. A única forma de nós reacendermos o fogo é voltando à busca e desejarmos de novo a presença de Deus. Sabe, minhas irmãs, quando a gente perde a presença de Deus, quando a gente se distancia dessa presença, quando a gente não sente mais essa presença, a gente vive a vida buscando aquilo que é uma necessidade pessoal. A gente vai dizendo para Deus: Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso de uma cura, uma porta de emprego. Senhor, a minha vida está dessa forma, me ajuda. E a gente começa a buscar ao Senhor por conta de necessidade, por conta daquilo que está dentro de nós e tem amargurado o nosso coração, tem trazido preocupação para a nossa alma. A multidão seguia Jesus por esse motivo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus, ele não busca pessoas que querem um relacionamento com Ele apenas por interesse. Um relacionamento onde esteja se comunicando, conversando e se aproximando com Ele apenas para dizer aquilo que você precisa. Mas o que Deus, Ele espera de nós é que nós o busquemos por quem Ele é. Ele quer pessoas que queiram um relacionamento de verdade com Ele, sem interesse, sem máscara. Muitas vezes, sabe, a gente fica ansiando pelas bênçãos, quando na verdade tudo que a gente precisa é desejar a presença. Eu me lembro de quando eu era criança, aproximadamente uns 9 anos. Meu pai, ele trabalha com caminhões e na época ele dirigia caminhões. Ele dirigia um caminhão e aí eu me lembro que ele ia trabalhar com uma jaqueta branca. E quando ele chegava, eu e minha irmã, nós escutávamos o barulho do caminhão lá na rua. E aí ele buzinava como quem diz: cheguei. E eu e minha irmã, nós saímos em disparada pelo quintal afora para encontrar com o meu pai. E aí ele entrava com aquela jaqueta e a primeira coisa que a gente fazia era colocar a mão nos bolsos da jaqueta. Sabe por quê? Porque toda vez que ele chegava do trabalho, ele trazia pra gente chocolate. Trazia chocolate. Eu me lembro do chocolate Prestígio e Choquito. E ele dava um chocolate para minha irmã e ele dava um chocolate para mim. E nós ficávamos ali felizes. Por quê? Pelo presente que havíamos recebido. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e eu fui crescendo. Chegou uma hora que a maturidade chegou. Eu cresci. E aquilo já não fazia mais sentido para mim. E quando eu ouvia o meu pai chegar, o meu coração, ele era cheio de expectativa, sim, para que ele chegasse. Mas não era mais pelo chocolate. A expectativa que era gerada no meu coração era pela presença do meu pai. Era para tê-lo perto de mim. Era para poder abraçá-lo e dizer: que bom que você chegou. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Sabe? Muitas vezes a gente se aproxima, a gente corre e a gente quer as mãos. Quando na verdade, aquilo que nós precisamos são dos pés. A gente quer as mãos de Deus, mas a gente não quer se colocar aos pés dele. E o convite para nós nessa noite é um convite ao relacionamento. Um relacionamento íntimo, pessoal, e que só depende de nós. Existem coisas que podem fazer por nós, sabe? Existem muitas coisas que podem fazer por nós. Mas existem muitas coisas também que só nós podemos fazer. E essa é uma delas. A decisão de viver de verdade um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. E hoje é um convite para nós a esse relacionamento. Por isso, nesse momento, nós vamos cantar uma música
Uma música que o Senhor ministrou no meu coração durante a semana e eu ouvi por diversas vezes. E uma música que ela fala: eu só quero a tua presença. Eu só quero a tua presença. Será que genuinamente nós queremos a presença de Deus? Será? Será? Eu quero dizer uma coisa para você. Muitas coisas podem satisfazer o seu coração e a sua vida. Muitas coisas. Mas existe um lugar dentro de nós que só o próprio Deus preenche. Por muitas vezes na minha vida, durante muitos anos, eu pensava: o dia que eu casar, esse vazio dentro de mim será preenchido. E eu casei e o vazio estava aqui. E aí eu dizia: quando eu engravidar, porque eu quero ser mãe, esse vazio será ocupado. Eu engravidei, me tornei mãe e o vazio permanecia aqui. Mas chegou um dia que eu percebi que esse vazio que estava dentro de mim, essa necessidade que havia dentro de mim de algo maior, algo mais intenso, algo mais profundo, era a presença de Deus, era o meu relacionamento com Ele. Por isso eu quero convidar a você, durante essa música em que vamos cantar, vem aqui à frente, sem vergonha, sem medo, sem preocupação. Esse é um momento em que o Senhor nos chama a voltar ao primeiro amor. É um momento em que o Senhor nos chama: venha até mim para um relacionamento comigo. Por isso, eu entendo que Deus tem separado esse tempo. E o convite não é só para mulheres, eu sei que tem homens aqui. Se Deus falou com o seu coração, venha. Porque Deus, Ele quer atrair a todos. Ele quer encontrar a todos. Então, venha nesse momento, enquanto estivermos cantando. Vem aqui na frente, vamos orar juntos. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te
Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero Cante isso mais nessa sair noite. Declare isso nessa noite. Diga para o Senhor: eu não quero mais sair desse lugar. Eu não quero mais sair desse lugar de relacionamento. Eu quero um relacionamento íntimo, profundo com o Senhor, verdadeiro com o Senhor. Que a chama do Espírito Santo seja acesa nessa noite no seu coração. Que o primeiro amor novamente seja sentido em seus corações. E que em nome de Jesus o desejo do relacionamento seja verdadeiro e contínuo e constante em cada vida aqui essa noite. Pra te dizer que a tua graça já me basta. Senhor, nessa noite aqui estamos diante do Senhor para clamar ao Senhor por sua presença. Tantas vezes temos pedido ao Senhor por bênçãos, por dádivas. Tantas vezes temos nos aproximado por interesse. Tantas vezes temos nos achegado ao Senhor para colocar diante de Ti as nossas necessidades. Mas o Senhor nos espera de braços abertos para que nós possamos nos relacionar contigo. Um relacionamento verdadeiro e sem interesse. Por isso, em nome de Jesus, tire de nós tudo aquilo que possa impedir com que esse relacionamento aconteça. Pai querido, que em nome de Jesus todo pecado que porventura as suas filhas têm vivido e deixado se envolver, que nessa noite seja uma noite de libertação, que elas possam sair daqui de forma diferente da forma que entraram, que em nome de Jesus elas possam sair daqui desejando agradar ao Senhor com suas vidas, que elas possam sair daqui nessa noite declarando que farão algo diferente e que não vão mais se agradar com aquilo que tem feito, se não agradar primeiramente ao Senhor. Pai querido, nós pedimos que em nome de Jesus que haja profundidade nos corações, que nós possamos cada dia mais ter o interesse de conhecer da sua palavra, mas acima de tudo de praticar a sua palavra. Queremos em nome de Jesus te pedir, tire de nós toda distração, tudo aquilo que tem nos impedido de nos relacionarmos com o Senhor, aquilo que tem se tornado prioridade em nossas vidas, quando na verdade o Senhor tem primazia em nós, o Senhor tem prioridade em nossas vidas. Queremos em nome de Jesus, ó Pai, dizer ao Senhor: nós queremos a sua presença. E assim como Moisés, que nós possamos declarar, se a sua presença não estiver conosco, que o Senhor não nos faça sair desse lugar. Que em nome de Jesus a gente não venha negociar a sua presença, mas que a gente venha atrair a sua presença para as nossas vidas.